Quer deixar compartilhada a tua tela? Pode ser. Eu tô procurando aqui onde que era mesmo. Acho que é nesse símbolo. Do lado esquerdo tem um coisinho com uma setinha, tela, escrita. Tá. Logo embaixo do microfone. Acho que eu achei. Aí. Beleza. Vamos ver se bate o recorde. Eu acho que bateu o recorde de inscrição, hein? Ah, é? Tomara que... Hoje à tarde tinha 93. Quantos? 93. Mentira! Nossa, mas aqui o pessoal se inscreve e na hora acaba não aparecendo. É, como sempre. Mas vamos ver, né? Quem Tomara. sabe? E eles estão escutando a gente já ou ainda não? Então, Já. tô tentando. Ainda não falei boa noite, que eu falo de uma vez só. Eles já estão acostumados. Agora tem que falar, a presidente apareceu. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Ah, sim. A Júlia, Júlia. Sandra, o pessoal sempre, Brian. Legal. Esperar, ó, 4 minutinhos só, aí a gente já começa. Tá ótimo. Não é, Cláudio? Né? Faz tempo. É que julho foi no começo, agora em agosto. Fazia tempo que a gente não via as cadeirinhas cheias.
É, Cláudio, se depender de conhecer pessoalmente, Verdade, né? tá difícil, hein? Eu não conheço a Cláudia pessoalmente ainda. Não? A Cláudia tem que vir para São Paulo, tô falando. Verdade, né? Nem eu acredito nisso, Cláudia. Ainda bem que deu certo, né? Pelo menos virtualmente a gente trabalha bem. Pensou? Aí conhece pessoalmente, não dá certo. Bom, 8 horas. Vamos lá. Então, boa noite, pessoal. Tem bastante gente já. Ó, que legal. Tem um pessoal que entrou aqui 7h10, estão animados. Nossa, verdade, né? É Brian. Brian, Mariana e tinha acho que mais uma, que eu não lembro agora. Então, como vocês já sabem, obrigado aí por vir mais um webinar de agosto. E aí a gente eu vou deixar a fala com a Amanda, a câmera e o microfone. Quando ela acabar, aí eu volto. Vocês ficam com saudade de mim, que eu sei. Boa fala, Amanda. Pode se apresentar. Obrigada. A sala é tua. Obrigada. Então, eu queria agradecer aí o convite do pessoal da Apex, né, para participar do webinar e a presença aí da galera que, nossa, tá lotada a sala, né? Tem bastante gente. Então, obrigada. Bom, então, meu nome é Amanda, eu sou bióloga, eu fiz mestrado em biofísica e doutorado em microbiologia, e desde do mestrado no doutorado eu venho trabalhando com microbiologia na Antártica. E aí eu trouxe para vocês um pouquinho, deixa eu colocar aqui a apresentação. Então, eu vou falar para vocês um pouquinho sobre esse trabalho que eu venho desenvolvendo, né, nos últimos anos, em que eu estudo micro-organismos que sobrevivem em condições muito extremas lá na Antártica, então num vulcão ativo na Antártica. E quando a gente pensa na Antártica, a gente tem essa concepção, né, que, claro, que é o continente que tem as condições mais frias do nosso planeta, né, muito extremas, e só que a gente tem atualmente 4 vulcões ativos na Antártica, que são esses que estão localizados ali no continente, né, esses 3 aqui, e a Ilha Deception, que está na região da Antártica Marítima. Então, a Ilha Deception, ela é um pouco diferente dos vulcões do continente, principalmente por 2 motivos. O primeiro é, lá em Deception, as temperaturas das fumarolas, né, da atividade geotermal, ela é mais quente do que os vulcões do continente. Ela pode chegar a mais de 100 graus de temperatura. E em Deception tem a influência marinha que os outros vulcões não têm. Então, por que a gente está interessado, né, em estudar esses micro-organismos em um vulcão na Antártica? Então, o primeiro ponto é que os vulcões em regiões polares aqui na Terra, a gente encontra os maiores extremos de temperatura em distâncias muito curtas. Então, a gente tem, devido à atividade vulcânica, temperaturas muito quentes e, por estar em uma região polar, temperaturas muito frias. E esse gradiente de temperatura, então, ele é muito acentuado, né? Então, em distâncias muito curtas, a gente tem esses extremos de temperatura. E aí, com isso, o nosso objetivo é entender quais são os limites da vida em relação à temperatura. Quem que é capaz de sobreviver nessas condições? Então, a gente observa que a maior parte, né, dos organismos que sobrevivem nesse ambiente extremo
são micro-organismos, bactérias e arqueias, e a gente chama elas de extremófilas. Então, esse nome, ele quer dizer que são aqueles organismos capazes de sobreviver a uma condição extrema. Então, no nosso caso, a gente estuda os extremófilos, que são adaptados a temperaturas extremas. Então, quando a gente estuda os que são adaptados a temperaturas baixas, a gente chama eles de psicrófilos. E aí eu trouxe para vocês aqui quais são os limites de temperatura baixa da vida que a gente tem até o momento. Eu digo até o momento porque a cada ano, a cada mês ou a cada período a gente descobre novos tipos de extremófilos recordistas desses parâmetros. Então, o que a gente tem agora de recordista de temperatura baixa é essa bactéria, que ela se chama Planococcus alocriófilos, e ela é capaz de sobreviver a temperatura de menos 25 graus. Então, nenhum outro tipo de vida é capaz de sobreviver a uma temperatura menor que essa. Então, é a nossa recordista de temperatura baixa. Quando a gente estuda os extremófilos adaptados a temperaturas altas, a gente chama eles de termófilos e hipertermófilos, né? E os recordistas que a gente tem, então, de temperatura alta é essa arqueia, que ela se chama Methanopyrus, e ela é capaz de sobreviver a 122 graus. Então, a gente não conhece nenhum tipo de vida ainda que é capaz de sobreviver a uma temperatura maior que essa, né? E então a gente estuda essa ilha Deception. Então, ela está localizada lá naquela região da Antártica Marítima, e vocês podem ver que ela tem aqui esse formato de ferradura. Então, esse formato, na verdade, é a borda superior do vulcão, porque a maior parte dele está submerso, então a ilha em si é o vulcão. E lá em Deception teve uma coisa muito interessante que aconteceu há mais ou menos 10 mil anos atrás, que foi uma erupção que fez com que essa região aqui do vulcão entrasse em colapso e o mar inundou a caldeira desse vulcão. Então, essa caldeira ela tem 9 quilômetros de diâmetro e é o único lugar do planeta em que a gente consegue entrar de navio dentro da caldeira de um vulcão ativo. Então, é um ambiente muito interessante e único. E a gente pode ver nessa imagem que metade de Deception é coberta por geleiras permanentes. Só que existem alguns pontos que estão destacados aqui em vermelho de fumarolas, né, de atividade geotermal e com temperaturas que podem atingir entre 50 a 100 graus, né? Então, temperaturas bem elevadas. Então, aqui é uma imagem quando a gente já está dentro da caldeira do vulcão, nessa região aqui, a gente então coleta essas amostras. Nesse trabalho, a gente coletou em 2 sítios geotermais. O primeiro é chamado de Whalers Bay, e a gente então coletou essas amostras para estudar os extremófilos em diferentes temperaturas. Então, a gente coletou aqui a 50 graus, a 10 graus, e também o sedimento embaixo da geleira, né, para a gente estudar o efeito da temperatura na sobrevivência dos micro-organismos. Então, a gente coletou também em outro ponto de atividade geotermal lá dentro de Deception, que é chamado de Fumarole Bay. Então, vocês podem ver aqui nesse vídeo que tem essa fumaça, né, saindo e essa água fervente, porque ali essa fumarola, ela chega a temperaturas acima de 100 graus. E esse gás que a gente vê, essa fumaça que a gente vê aqui, é o gás, né, os gases do vulcão que são emitidos, e eles são compostos principalmente de H2S, né, gás sulfídrico. Então, é aquele cheiro de ovo podre, né, que a gente sente sendo por causa desses gases emitidos pelas fumarolas. E a gente também observa algumas fumarolas submersas. Então, a gente vê essas bolhas subindo aqui em direção à coluna d'água, porque também são os gases do vulcão que são emitidos e estão cobertos pela coluna d'água, então a gente vê essas bolhas. Então, a gente coletou também da mesma forma nesse lugar, em diferentes temperaturas, né? Desde 100 graus, entre 80 e 60, até 0 graus, para então entender como que os micro-organismos sobrevivem a isso. Então, aí quem é fã de Game of Thrones, né, do Crônicas do Gelo e Fogo, lá em Deception a gente tem aí uma condição real, né,
dessa história aí das crônicas do Gelo e Fogo, onde a gente vê essas fumarolas muito quentes, muito próximas das geleiras, que estão com esse sedimento, né, totalmente congelado. E aí, o que a gente quer saber a respeito desses extremófilos? Então, primeiro a gente quer entender quais são os limites da vida em relação à temperatura. Então, as primeiras perguntas que a gente se faz é: quem são esses extremófilos que são capazes de sobreviver a esses extremos de temperatura? Como que eles conseguem sobreviver? Então, quais genes que eles têm que conferem uma adaptação a essas condições tão extremas? E quais os metabolismos que eles têm? Como que eles conseguem obter energia desses ambientes? Então, são as perguntas principais que a gente se faz. E aí, como que a gente faz para estudar, então, esses extremófilos lá no ambiente? A primeira questão que a gente se pergunta é: se a gente fosse pegar esses extremófilos, essas amostras do ambiente, e cultivar esses micro-organismos em meio de cultura, a gente tem uma estimativa que a gente só consegue cultivar cerca de 1 a 2% de quem estava lá no ambiente. Então, como que a gente faz para saber quem de fato estava lá sobrevivendo e responder aquelas questões? Então, a gente se baseia no DNA desses organismos. Então, a gente pega aquelas amostras lá de sedimento da fumarola, da geleira, e a gente extrai o DNA dessas amostras e sequencia esse DNA total que a gente extraiu, então, dessas nossas amostras. E com isso, essa técnica a gente chama de metagenoma. Então, como o nome diz, meta é tudo. Então, a gente tenta estudar todos os genomas de todos os organismos que estavam lá no ambiente. Então, com isso, a gente tenta selecionar alguns genes envolvidos com metabolismos e com adaptação a esses extremos. E a gente também está tentando, isso é bem recente, a gente está tentando reconstruir genomas a partir do DNA do ambiente. Porque a gente reconstruindo genomas, a gente pode entender um pouco a biologia, a fisiologia de micro-organismos que ainda não foram cultivados, que a gente ainda não conseguiu cultivar em laboratório. E quem sabe, entendendo um pouquinho mais do genoma deles, a gente consegue, então, fazer novos meios de cultura para tentar isolar um maior número de micro-organismos. Então, aqui eu trouxe para vocês só um resultado bem geral, só para vocês terem uma ideia de como que a gente trabalha com esses dados, né? Então, a gente usa muitas ferramentas de bioinformática também para processar todas essas informações de sequenciamento. E a gente, então, o que a gente viu de muito interessante é que a gente encontrou algumas arqueias nas fumarolas muito quentes, que a gente chama de hipertermófilas, né? Que são arqueias que elas conseguem sobreviver a temperaturas acima de 100 graus. Então, na verdade, elas gostam de temperaturas acima de 100 graus. Elas não, abaixo disso, elas nem crescem, né? Então, o ótimo delas de crescimento é acima de 100 graus. E essas arqueias, elas tinham sido descritas anteriormente em ambientes daquelas fumarolas de mar profundo. Então, foi a primeira vez que a gente encontrou esses grupos dessas hipertermófilas lá na Antártica. Então, que foi um resultado bem interessante que a gente está tentando explorar mais, né, com outras ferramentas. Então, a gente está tentando responder como que eles conseguem sobreviver a esses extremos. Então, a gente identificou muitos genes relacionados, por exemplo, à resposta a estresse ambiental. Então, só para dar um exemplo para vocês, nas geleiras, qual que é o problema que esses organismos têm que enfrentar? Principalmente, além da temperatura baixa, é a baixa disponibilidade de água, porque a água ela está praticamente congelada. Então, eles têm um monte de genes relacionados a estresse osmótico do organismo, né? Então, só para dar um exemplo de algumas adaptações que esses organismos têm para conseguirem sobreviver nesse ambiente. E a gente viu uma coisa bem interessante, que foi que a gente viu diferentes metabolismos de acordo com a temperatura. Então, a gente viu que além da temperatura selecionar determinados extremófilos, a gente viu que ela também seleciona metabolismos específicos. Então, foi um resultado aí muito interessante que a gente obteve, né, também.
E agora a gente está tentando, na verdade, a gente conseguiu já reconstruir alguns genomas dessas bactérias e arqueias a partir dos dados de DNA do ambiente. Então, a gente conseguiu, até agora, reconstruir cerca de 160 genomas a partir do DNA do ambiente, que a gente pode ver aqui nesse gráfico. Então, cada linha dessa é uma amostra, né, que a gente tem, e aqui a corzinha, aqui são as geleiras e essas outras são as fumarolas. E cada região aqui dessa é um genoma que a gente conseguiu reconstruir. E foi muito legal que a gente conseguiu reconstruir genomas de organismos que nunca foram cultivados. Então a gente está tentando desvendar um pouquinho mais sobre como que qual é o metabolismo e os genes de adaptação dessas bactérias e arqueias que ainda não foram cultivadas. E aí a gente se perguntou, quando a gente trabalha com DNA, a gente pode ter estudado o DNA e recuperado esse DNA de um organismo que não necessariamente estava ativo lá naquela condição. A gente pode ter extraído o DNA de uma célula morta, por exemplo. Então a gente se perguntou, será que esses extremófilos estão ativos nesse ambiente? A gente tem muitas maneiras de responder essa pergunta. Mas o primeiro passo que a gente fez foi uma maneira muito simples e barata de tentar responder se eles estavam ativos, que foi, basicamente, a gente pegou as amostras das fumarolas e das geleiras, então de 100 graus a 0 grau, em todo esse gradiente, e a gente cultivou esse sedimento, né, da fumarola e das geleiras em duas temperaturas, a 60 graus e a 4. Então, para selecionar os termófilos e os psicrófilos de temperatura baixa. Então, a gente fez o isolamento desses micro-organismos e o interessante foi que a gente encontrou tanto termófilos, né, que são adaptados a temperaturas altas, e psicrófilos adaptados a temperaturas baixas, a gente encontrou eles em todo o gradiente de temperatura. Então, por exemplo, a gente conseguiu cultivar psicrófilos, ou seja, eles estavam ativos lá naquela fumarola de 100 graus. E isso foi muito curioso, porque a gente se pergunta como que um micro-organismo que só sobrevive no frio, como que ele está sobrevivendo naquela fumarola quente? Então, isso é ainda uma pergunta que está em aberto e a gente está tentando responder, né, aos poucos. A gente ainda não sabe como que ele conseguiu sobreviver a essa condição. E a gente também testou esses psicrófilos e termófilos em alguns testes de resistência. Então, a gente testou a resistência deles à dessecação, que é a falta de água, e também a radiação ultravioleta C. E a gente viu que, principalmente os termófilos, foram mais resistentes a essas condições de radiação e de dessecação. Então, por que a gente testou esses parâmetros, né, para estudar os extremófilos de dessecação e radiação? A gente testou porque esse projeto ele também está envolvido num contexto que a gente chama de astrobiologia. Então, a astrobiologia, a gente busca responder aquelas questões, como que a vida se originou na Terra e como que será que é possível ter vida fora da Terra? Então, a gente estava tentando testar a sobrevivência desses extremófilos a condições um pouco parecidas com Marte, né? Por exemplo, um pouco parecidas com o planeta Marte. E aí, puxando esse assunto, então eu vou contar para vocês um pouquinho como que a gente consegue relacionar o estudo desses extremófilos nesse vulcão na Antártica, na astrobiologia. Então, quando a gente observa a Antártica, essas condições lá tão extremas, a gente vê que alguns parâmetros desses ambientes da Antártica podem ser parecidos com lugares fora da Terra, como, por exemplo, Encélados, que é uma lua de Saturno, né, uma lua gelada de Saturno. Então, a gente se pergunta se esses lugares podem ser considerados parecidos e aqui na Terra, lá na Antártica, a gente encontra todos esses extremófilos. Então a gente se pergunta, será que em Encélados ou em algum lugar fora da Terra é possível ter algum tipo de vida também?
Então, essas questões é o que estuda a astrobiologia, né? Então, a astrobiologia é uma área da ciência que busca responder a essas questões que, na verdade, a humanidade se faz desde os primórdios, né, da nossa civilização, que são aquelas perguntas: o que é a vida? Da onde a gente veio? Como que tudo surgiu? Como que a vida surgiu na Terra? Então, quais são os limites da vida, como a gente conhece? E aquela grande questão: será que a gente está sozinho no universo? Então, são essas questões que a astrobiologia busca responder. E aí, quando a gente fala de buscar a vida fora da Terra, aí é claro que tem todas aquelas teorias de conspiração, então a gente não quer buscar alienígenas do passado, né? Então, esse não é o objetivo da astrobiologia. O objetivo da astrobiologia é, então, buscar os extremófilos, ou algo parecido com os extremófilos que a gente encontra nesses locais extremos aqui da Terra. Então, esse é o nosso objeto de busca de vida fora da Terra. E aí, com isso, a primeira pergunta que a gente se faz é: aonde que é interessante a gente buscar a vida? Quais lugares poderiam ter condições propícias para a gente buscar a vida, né, fora da Terra? Então, a primeira exemplo que eu dou para vocês é um dos mais famosos é Marte. Então, Marte, no passado, ele já foi um planeta totalmente diferente do que ele é hoje. Então, há bilhões de anos atrás, Marte tem muitos indícios de que tinha rios abundantes de água líquida e tinha alguns vulcões que eram ativos. Inclusive, lá em Marte, tem esse vulcão, aqui hoje ele já está extinto, mas era um vulcão ativo que se chama Monte Olympus, e ele é o segundo maior vulcão do sistema solar. Ele tem mais ou menos 25 quilômetros de altura. Então, ele é 3 vezes maior do que o Everest. Então, é um vulcão muito, muito grande e que um dia ele foi ativo. Então, a gente se pergunta, aqui na Terra, os vulcões, eles têm condições muito propícias para a vida, apesar da gente ver que tem esses parâmetros extremos, os vulcões, eles geram nutrientes, né, que os micro-organismos usam para obter energia. Então, um dos alvos para a gente tentar direcionar a busca de vida fora da Terra é buscar a possibilidade de vida em vulcões em Marte, por exemplo. Mas além de Marte, a gente também tem as luas geladas do nosso sistema solar, que é a Europa. Então, a Europa é uma lua de Júpiter, e Encélados, como eu mencionei agora há pouco, que é uma lua de Saturno. Então, nessas luas, os cientistas, né, eles viram indícios, principalmente aqui em Encélados, que essas plumas, elas são ejetadas aqui na superfície, e eles viram que abaixo dessa camada de gelo que cobre essas luas, tem um oceano de água líquida, então de água líquida abundante, e ainda tem indícios de que abaixo desse oceano teriam aquelas fontes hidrotermais, então teriam fumarolas quentes. Então, isso é um ambiente totalmente propício para a vida. Então, é muito importante a gente continuar estudando esses vulcões polares aqui na Terra para ajudar a gente a direcionar a busca de vida nesses locais, né, do nosso sistema solar. Mas a busca de vida fora da Terra, ela não está só restrita ao nosso sistema solar. Existe uma discussão para a gente tentar buscar vida também em exoplanetas, né? Então, o que é um exoplaneta? Então, exoplanetas são planetas que orbitam outras estrelas, né? Então, a gente, na nossa vizinhança, já foram descobertos muitos exoplanetas. Só que a questão, hoje a gente já tem, acho que, uma estimativa de mais de 3 mil exoplanetas detectados. Só que a questão é que a gente quer encontrar um exoplaneta que seja parecido com a Terra. Então, para a gente tentar buscar algum tipo de vida. E aí, até pouco tempo atrás, a gente tinha descoberto pouquíssimos planetas parecidos com a Terra. Então, se eu não me engano, 2013 eram 5, 2014 dobrou para 10. E a última informação que eu tenho de 2018 foi que a gente, então, já conseguiu descobrir 55 exoplanetas parecidos com a Terra. E aí o desafio ainda para a gente é como a gente poderia detectar algum tipo de vida nesses exoplanetas, porque a gente não consegue mandar uma sonda para lá, porque é muito longe, demoraria milhares ou milhões de anos para essa sonda chegar. Então a gente tem que estudar
à distância esses exoplanetas para tentar detectar algum sinal de vida nesses locais. Então, a mensagem que eu queria deixar para vocês é que esses estudos na Antártica, né, que a gente faz aqui nesses locais tão extremos no nosso planeta, eles são essenciais para a gente avançar nessas questões dentro da astrobiologia. Sem isso, sem a gente conhecer o que é a vida como a gente conhece, parece uma questão simples, mas até hoje a gente não tem uma definição do que é a vida. A gente sempre tem exceções. Então, é muito importante a gente continuar estudando a vida aqui no nosso planeta para a gente tentar definir essas questões do que é a vida, quais os limites que a vida tem aqui no nosso planeta, quais os parâmetros que ela é capaz de sobreviver. E com isso, para a gente conseguir ter essa discussão, a gente precisa ter aí uma comunicação multidisciplinar. Então, o pessoal que trabalha na astrobiologia, né, o nosso grupo, ele tem uma série de pesquisadores de diferentes áreas. Então, a gente tem, como esse exemplo que eu trouxe dessa nossa pesquisa, nós que trabalhamos com a microbiologia em ambientes extremos, mas no nosso grupo a gente também tem astrônomos, químicos, geólogos, físicos, inclusive filósofos. Então, a partir disso, a gente precisa ter uma conexão desses assuntos, a gente precisa se comunicar, que muitas vezes é difícil, por exemplo, um biólogo falar de um gene de um extremófilo e um físico falar de um exoplaneta, as condições desse exoplaneta para um biólogo. Então, é muito difícil essa comunicação, mas com certeza ela é essencial para a gente tentar compreender qual que é esse fenômeno da vida no universo, que a gente até agora só tem aqui na Terra como exemplo. E talvez com isso a gente consiga responder aí num futuro breve, tentar obter algumas respostas do que seria, eu acredito, uma das maiores perguntas da humanidade, um dos maiores mistérios que a humanidade se pergunta, que é aquela questão: será que a gente está sozinho no universo? Então, com isso, esses estudos da Antártica ter algumas respostas ainda nos próximos anos com o avanço das tecnologias de exploração espacial. E aí, eu queria mostrar para vocês que aqui no Brasil a gente teve um avanço muito importante na astrobiologia, que foi a criação da Sociedade Brasileira de Astrobiologia, que foi criada no passado. E aí, quem tiver interesse pode entrar aqui no site, né, da sociedade, que vai ter um monte de informações sobre grupos de pesquisa que estão trabalhando com astrobiologia no Brasil. Inclusive, agora em outubro, a gente vai ter uma reunião, né, da Sociedade Brasileira de Astrobiologia aberta a estudantes. Então, quem quiser participar pode se inscrever através do site. E a gente também tem um livro de astrobiologia, que foi o primeiro livro escrito por pesquisadores brasileiros, né? Então, cada capítulo aborda uma diferente área dentro da astrobiologia. Um dos capítulos fala de microbiologia também em ambientes extremos, destacando, então, a microbiologia na Antártica também. Mas ele aborda uma série de assuntos, né, dentro da astrobiologia. E o nosso grupo ele tem tentado, pelo menos, trabalhar bastante com divulgação científica. Então, acho que a astrobiologia ela tem esse poder, todo esse mistério acaba inspirando muitas pessoas. Então, é uma ferramenta que a gente tem, que é muito importante para a gente tentar divulgar a ciência e as pesquisas que a gente tem feito. Então, a gente tem procurado se envolver com muitas atividades com o público leigo, desde palestras até atividades principalmente com crianças, então cursos para crianças, projetos, Olimpíadas com crianças. Então, esses projetos, por exemplo, Garateia, que os alunos, os estudantes de escolas podem mandar um experimento para a Estação Espacial Internacional. Então, são projetos muito interessantes que a gente tem procurado se envolver para tentar inspirar a nossa nova geração de futuros cientistas. Então, acho que a astrobiologia ela tem esse poder aí de inspiração, né? Então, a gente tem tentado trabalhar um pouquinho com isso. Então, acho que era isso mais ou menos que eu tinha para falar para vocês. Eu deixei aqui no final da apresentação o meu e-mail. Então, se alguém tiver interesse, quiser entrar em contato, tiver alguma dúvida também mais específica,
E se quiserem lá conhecer nosso laboratório, o nosso grupo, podem também entrar em contato comigo e eu fico aí disponível para vocês, para tirar quaisquer dúvidas que vocês tenham. E se quiserem também visitar o laboratório, serão muito bem-vindos. Então, acho que era isso. Que eu tinha para falar. E aí, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, eu tenho que ler aqui nos comentários, né? Voltei. Voltou, Fran. E também. É lógico que chama atenção, né? Tipo, você vai e coloca lá só o Star Wars. Eu sou uma fã, no caso. Todo mundo quer come to the dark side. É. A Cló perguntou se a gente encontrou cianobactéria. Foi. E posso responder? Pode começar a falar. Então, a Cló perguntou se eu encontrei cianobactéria, e sim, a gente encontrou. E é muito curioso que, na verdade, a gente encontrou as cianobactérias em fumarolas até só 80 graus, né? Então, acima disso, a gente não encontrou. E acho que uma das respostas para isso é que, pelo que eu pesquisei, a maquinaria, né, de fotossíntese das enzimas que são responsáveis pela fotossíntese tem uma limitação de até 80 graus que elas são capazes de ter atividade. Então, acho que isso explica a gente ter encontrado cianobactérias ali numa faixa de temperatura de até 80 graus. Mas até isso tem bastante, sim. Tem bastante cianobactérias. O Kevin está perguntando, no vulcão de Marte que você mencionou, você acha que poderia haver vida nele se tivesse ativo? Se sim, por quê? Se acha que poderia ter vida se tivesse ativo. Então, a gente não pode afirmar sem a gente ter evidência, né? Então, a gente olha as condições aqui na Terra que são parecidas e a gente olha, nossa, então essas condições são propícias para a vida. Então, a gente vai mandar uma sonda para esse vulcão de Marte para tentar ver se a gente encontra algum indício. Só que como hoje ele não é mais ativo, a probabilidade maior é que ele já tenha, que se tivesse algum tipo de vida capaz de sobreviver, teria existido no passado. Então a gente tenta, o que os cientistas estão buscando é tentar mandar sondas para detectar fósseis de micro-organismos que teriam sobrevivido quando as condições eram mais amenas no passado. Só que o que a gente tem visto também ultimamente em Marte é que a gente achava que, por exemplo, não tinha mais água líquida, que estava tudo totalmente congelado, e o que a gente viu, que foi até descoberto ano passado, é que Marte muito provavelmente tem um lago no Polo Sul que tem água líquida, e esse lago teria mais de 20 quilômetros de extensão. Então, essas descobertas, elas têm aí revolucionado um pouquinho, e essa discussão de que a gente pode mandar sondas não só para tentar detectar vida que tenha existido no passado, mas talvez Marte no presente tenha ainda condições de abrigar vida. Mas afirmar mesmo a gente não sabe, né? A gente, né, tenta responder, a gente vai saber mandando as sondas para tentar detectar, então, algum indício de vida presente ou passada lá. A Sabrina, muito bom, Amanda. A Fiorella está escrevendo, está te assistindo lá do Peru. Ah, que legal! O Tiago Barros, show de bola. A Yara, parabéns, Amanda, excelente apresentação. Sou fã do seu trabalho. Oi, Yara. A Fiorella tem uma pergunta. Vocês fizeram pesquisa nos ambientes extremófilos na Cordilheira dos Andes? Infelizmente, não. Gostaria muito, mas não fizemos, pelo menos ainda não. A Lorena Candice está perguntando como são feitas as coletas, tanto no gelo como nas fumarolas. Então, as coletas a gente faz, né, com o apoio do Programa Antártico Brasileiro.
né, que ele dá todo o apoio logístico e financeiro, né, para a gente realizar essas coletas. Então, a gente vai de navio, que é o navio que foi comprado pelo MCTI e que ele é operado pela Marinha, que é o navio Polar Almirante Maximiano. Então, nesse navio, a gente embarca nele lá em Punta Arenas, que é na região do sul do Chile, e aí com ele a gente vai até a Antártica. E aí, é claro, tem vários projetos, né, acontecendo ao mesmo tempo. E aí a gente, então, no nosso, que a gente estuda essa ilha Deception, a gente vai com o navio até a ilha. E aí a gente entra naquela caldeira que eu mostrei, né, para vocês. E aí, naquela caldeira, quando o navio chega, a gente desce em bote. Então, a gente vai. O navio tem botes, né? Então, a gente desce nos botes, carregando o nosso material de coleta. E aí, a gente chegando, a gente vai com o bote até o ponto que a gente vai coletar. A gente desembarca, então, com o nosso material. E no caso como a gente trabalha com microbiologia, a gente tem que levar todo o nosso material esterilizado para não ter contaminação, né? Então, a gente tem que se preocupar muito com contaminação. Então, a gente levando o nosso material, a coleta é relativamente simples, tendo tudo esterilizado, a gente tem como se fossem uns saquinhos estéreis, a gente coloca esse sedimento, né, nesse saquinho, veda e a gente congela. E aí ele fica congelado até o navio chegar no Brasil e aí a gente traz para o laboratório para estudar. Então é basicamente isso, assim que a gente faz. Aproveitando, falando de coleta, o Fábio Júnior está perguntando qual é a periodicidade das coletas. Então, a periodicidade, o programa Antártico, ele funciona só durante o verão. Por quê? Lá na Antártica, no inverno, o mar, ele congela em volta, né, do continente, então a gente não consegue chegar nem de navio. Então, o programa do Brasil, ele funciona mais ou menos entre outubro e março, então a gente vai em torno de uma vez por ano, né, então, para fazer essas coletas. O Kevin está perguntando qual a sua opinião relacionada à divulgação científica. A minha opinião, em que sentido será? Bom, eu acho que é essencial, né, para a gente, principalmente nesse momento delicado que a gente vem vivendo de cortes, né, na ciência, eu acho que é essencial a gente mostrar para a população as pesquisas que a gente está fazendo dentro da universidade, porque muitas vezes as pessoas não têm realmente noção do que acontece, né, dentro da universidade, então eu acho que é importante para essa conscientização e também para a gente tentar inspirar aí a nossa nova geração de cientistas, né, que eu acho que isso é um trabalho que eu tenho muito prazer de fazer, né, de falar, principalmente para crianças. A Ana está falando, cada dia mais apaixonada por astrobiologia. Ana Luísa. A Wanda te dá parabéns, gostei bastante, achei super interessante o fato de vocês divulgarem a questão da astrobiologia para as crianças, ativando o conhecimento dos pequenos. Legal. A Cláudia tem mais uma pergunta. Quando você diz que a temperatura é limite para o funcionamento metabólico de menos 25, considera a forma em espora ou somente células ativas? Então, em ciano, vegetativas. Isso é uma pergunta muito legal, porque quando a gente fala desses extremófilos, apesar deles sobreviverem nessas condições tão extremas, a gente tem um limitante para a vida, como a gente conhece até o momento, pelo menos, que é qualquer tipo de vida, por mais extremófilo que seja, eles precisam de água líquida, né, para sobreviver. Mas aí a gente se pergunta como que a menos 25 graus, então, eles sobrevivem. Então, aquele exemplo que eu dei para vocês, aquela bactéria que se chama Planococcus allocriófilos, o halo do nome dela quer dizer resistência a sal. Então, por que ela sobrevive a menos 25? Porque no interior de algumas geleiras, a gente tem alguns depósitos de muito sal. E esse sal, ele vai diminuir a temperatura de congelamento da água. Então, quando tem muito sal no interior desse gelo, a gente consegue observar algumas veias de água líquida no interior dessas geleiras. Essas veias, a gente chama elas de brines, né? Tem esse nome em inglês que não tem muita tradução. E aí, esse organismo, ele vive no interior dessas veias líquidas e assim os nutrientes conseguem chegar por causa, então, desse depósito de sal que deixa a água líquida. Então, essa bactéria ela é resistente tanto a temperaturas baixas quanto a altas concentrações de sal.
E, no caso, ela sobrevive sem a formação de esporo, né? O que é incrível. Ela não forma esporo, ela consegue sobreviver sem formar esporos. Legal. É ET mesmo, né? A Mariana Rodrigues está falando: parabéns, você me inspirou em minha escolha para o doutorado. Espero encontrá-la pelos corredores do IOL. Fica emocionada. Mais uma pergunta. Algum critério utilizado para a escolha das temperaturas, 64 graus? Essas Então, temperaturas são relacionadas ao experimento? Acho que é isso. Então, essas temperaturas eu acabei escolhendo porque eu queria uma temperatura relativamente baixa e 4 graus, se a gente for colocar, por exemplo, abaixo de zero, já fica muito difícil da gente cultivar, porque provavelmente a água vai congelar e aí a gente não consegue muito bem manipular os meios de cultura, fica muito difícil. É possível, mas aí ficaria muito difícil. E 60 graus eu escolhi porque eu queria selecionar a faixa de termófilos. Então, geralmente os termófilos, eles sobrevivem nessa faixa aí de 60 graus. Se eu fosse colocar um pouquinho mais abaixo, eu poderia selecionar só alguns tolerantes. E aí eu escolhi 60 graus. Só que o que eu estou fazendo agora é cultivar em temperaturas mais altas. Então, eu estou tentando cultivar agora a 90 graus. Então, vamos ver se alguém vai crescer. Estou ansiosa para ver se alguém vai crescer a 90. O Tiago Barros está perguntando se, além da Ilha Deception, você tem material de outros lugares, como a Ilha Rei Jorge. Então, a gente tem material, só que nesse trabalho, né, especificamente de extremófilos e astrobiologia, a gente tem estudado mais Deception. Só que a gente também tem umas amostras que eu não sei se vocês já ouviram falar que o Brasil ele tem um módulo que é quase no Polo Sul geográfico, que é o Criosfera 1. Então a gente tem lá, as condições são muito extremas de temperatura baixa. Então lá, por exemplo, no verão, a média é menos 35, no inverno pode chegar a menos 80, então é muito frio. Então a gente tem amostra de lá, de gelo, então o pessoal que foi lá coletar, eles cavaram um laboratório no fundo do gelo em diferentes profundidades. Então a gente também tem amostras de gelo lá do centro do continente, que a gente também está estudando e vamos ver se a gente consegue trabalhar um pouquinho nesse contexto da astrobiologia também. E as amostras que a gente tem na Ilha Rei Jorge, né, eu não sei se eu mencionei, mas eu trabalho no grupo da professora Vivian Pelizari, no Instituto Oceanográfico da USP, e aí a Vivian ela tem alguns projetos que são mais voltados a entender a resposta dos micro-organismos ao aquecimento que está tendo naquela região da península. E aí, nesse contexto, a gente tem amostras da Ilha Rei Jorge, só que seria mais nessa abordagem de resposta a mudanças climáticas, né? Não tanto na astrobiologia. Legal. Ó, você tá famosa, hein? A Lorena Candice está te parabenizando e falando que está transmitindo para uma turma de microbiologia da Universidade Federal de Rondônia. Nossa, uau, que demais! Nossa, eu fiquei emocionada agora também. Tem que ir lá para Rondônia. Rondônia é bom, Opa, Rondônia é legal. eu vou. Larissa Binelli, obrigada, Amanda. Mas como você vê o futuro da área da astrobiologia no Brasil? E pode dar uma dica de como ingressar na área? Então, quando a gente fala, eu acho que hoje a gente fala de futuro em qualquer área da ciência, né? Que no Brasil está sendo bem complicado, mas eu acho que é muito importante a gente enfatizar, principalmente através da divulgação científica, a importância, né, de dar continuidade desses estudos. Então, acho que é a principal ferramenta que a gente tem hoje para mostrar para a população e ter essa pressão popular para continuar a incentivar as verbas para pesquisa é a gente, então, divulgar o que a gente está fazendo, a importância do que a gente está fazendo. E uma dica para ingressar na área é, eu acho que o primeiro passo é você tentar ver qual área dentro da astrobiologia você teria interesse, porque você não consegue abraçar tudo, né, ao mesmo tempo. Então você tem que ver se eu gosto mais de microbiologia, eu gosto mais da parte da astronomia. Então você vê qual área que você teria mais interesse e aí você focaria. Então fazer uma graduação, né, nessa área e um mestrado, doutorado, a pesquisa, né, especificamente em grupos
aqui no Brasil que tem trabalhado com astrobiologia, e isso tem crescido cada vez mais. Cada vez mais grupos aqui no Brasil têm trabalhado com astrobiologia nas mais diversas áreas. Saber conversar, uma bióloga com um astrofísico, né? Não é nada fácil. É um desafio. Matheus Sampaio, além de bactérias e arqueias, existem estudos relacionados a fungos nas rochas da Antártica? Então, tem o professor Luiz Rosa, que ele é um professor lá da Federal de Minas Gerais. Ele tem um projeto que se chama Micoantar, e ele estuda, então, especificamente fungos em diferentes tipos de amostras da Antártica, e ele está estudando também em rochas. Então, se tiver interesse, o nome dele é Luiz Rosa, lá da UFMG. A Fiorella está falando aqui que seria muito interessante fazer uma pesquisa em ambientes extremos na Cordilheira dos Andes e fazer uma comparação com a Antártica. Com Estou certeza. muito fascinada com a astrobiologia. Ah, que Aqui legal. temos um ambiente com condições de radiação alta e temperaturas muito baixas. Cianobactéria e eu não entendi, porque com certeza deve ter arrumado. E também as condições de pH muito baixas. Uhum. Com certeza seria muito interessante, mas eu acredito que já devem existir muitos grupos de pesquisa que trabalham nessa região aí das Cordilheiras dos Andes, deve ter bastante trabalho nessa região já. Mas com certeza seria interessante a gente fazer essa comparação, né, dos extremófilos aí dessa região com os da Antártica. Sim. Guilherme Afonso, parabéns, Amanda. Muito legal o teu trabalho. Uma dúvida. Tem alguma outra ilha que você encontra temperaturas extremas, altas e baixas, ou apenas em Deception? Então, na Antártica, de ilhas, apenas Deception tem, até onde a gente sabe, atividade vulcânica, né? Porque a gente tem temperaturas altas por causa da atividade vulcânica. Lá no centro do continente tem vulcões, mas seriam vulcões continentais, né? Em relação a ilhas, na Antártica, a única é Deception. Mas tem uma região, por exemplo, a atividade de vulcões, ela pode ser originada por diferentes fontes geológicas, vamos dizer. E lá em Deception, a atividade vulcânica é porque ela está numa região de rift, que é o encontro de duas placas tectônicas. Então, nessa faixa que a gente vê lá em Deception, pode ter um extravasamento do material magmático, e por isso que a gente vê, então, esse vulcão, né? A ilha Deception, então, esse vulcão. E aí a gente encontrou alguns indícios que a gente ainda não entende muito bem, de fontes hidrotermais, aí seria no fundo oceânico dessa região lá perto de Deception. E aí isso ainda é pouco estudado. Os ingleses foram lá há poucos anos atrás, e filmaram algumas fumarolas, e foi a primeira vez que foi encontrada fumarola em mar profundo da Antártica. E a gente ainda não sabe se elas estão ativas ainda ou elas são transitórias. Então, tem alguns trabalhos do nosso grupo também estão sendo focados nessa região, né, de mar profundo, fumarolas em mar profundo. Mas de ilha, Deception é a única que tem atividade lá na Antártica. Né? Claudineia, esses webinários têm sido muito show. Com certeza, Cláudio. Só gente top por aqui. A Sandra está mandando um abraço aí, da Antártica para o mundo e além. Parabéns, Amanda. Assunto muito interessante, muito bem apresentado. Obrigada, Sandra. O Kevin e a Marcela, abraço de todos da Universidade Estadual do Paraná. A Ana Luísa, da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. A Fiorella me ensinou aqui que o nome da bactéria é Nostoc. Obrigada, né? O Matheus está agradecendo. A Lucileide, parabéns. O Tiago, da Universidade Federal da Lagoa. Ah, que legal! E a Sabrina, da UFAL. Ah, que legal. Muito Eu bem. tô indo para ir no Congresso de Microbiologia, agora em outubro. Vou conhecer pela primeira vez. Ah, é? Em Alagoas? Ou na UFAL? Ela é. A Poli está na UFSJ. Ah, que legal!
Mais perguntas, gente? Ainda temos 12 minutos. Muita gente. Estão escrevendo? Ó. Oh, 34. Tem gente escrevendo. Muito bem. Você, Amanda, vai para Marte? Mas queria, gostaria. Queria me candidatar. A Ana Luísa está perguntando: você percebe uma diferença na área de astrobiologia de estado para estado? Então, diferença às vezes tem, porque normalmente o que a gente vê na astrobiologia é os grupos de pesquisa, eles estão concentrados, pelo meu conhecimento, na região do Sudeste e no Rio Grande do Sul também tem um pessoal que trabalha com astrobiologia. Em Santa Catarina também eu conheço o professor Rubens, lá da Federal de Santa Catarina. E, assim, os que eu conheço estão mais concentrados nessas regiões. Mas eu acredito que, como a gente tem essa dificuldade de interagir, né, diferentes universidades, as pesquisas que estão acontecendo na astrobiologia, então eu posso não ter conhecimento de outras universidades que também estão trabalhando nessa área. Então, até onde vai meu conhecimento está principalmente localizado nessas regiões. Amanda, poderia repetir sobre as fontes hidrotermais que você mencionou do pessoal da Inglaterra? Infelizmente, deu uma cortadinha no áudio. Ah, E desculpa. acho que a Clau já foi. Beijo, Clau. Boa noite. Obrigada por estar aqui. Das fontes hidrotermais que foram encontradas pelos ingleses, né? Então, os ingleses, poucos anos atrás, eles viram que algumas atividades de fontes hidrotermais lá no fundo oceânico, né, lá nas profundezas do oceano, perto daquela região de Deception, na Península Antártica. E ninguém nunca tinha detectado antes fontes hidrotermais nessas regiões lá da Antártica, em latitudes tão altas. E aí, só que os ingleses, eles conseguiram filmar e tiveram alguns indícios químicos de que tem essas atividades, mas eles não sabem se essas fumarolas, elas são ativas o tempo inteiro ou se elas foram ativas só em um momento. E aí, novas pesquisas estão sendo feitas lá naquela região para tentar responder se essas fumarolas ainda existem, né? Ou se elas são transitórias. Legal. Ana Luísa perguntando se existem planos de estudo na expedição para Marte, justamente para essas evidências de vida que você citou. Então, tem, até o momento, expedições não tripuladas, né? De a gente mandar sondas, robôs, para tentarem, com equipamentos, para tentarem detectar moléculas que a gente chama de bioassinaturas, né? Que são como se fossem assinaturas de vida, moléculas que teriam vindo de algum ser vivo, e essas sondas têm vários equipamentos para tentar detectar. Inclusive, as próximas sondas que vão para Marte, agora em 2020, a ideia é trazer a amostra de volta para a Terra. Então, coletar pedaços de rocha e trazer de volta para a gente estudar aqui na Terra. As missões tripuladas, né, para a gente levar humanos para explorarem lá, ainda não está muito estabelecido. Tem discussões, né, mas ainda não está muito estabelecido. Marcela, ansiosa pelas próximas webaulas. Assunto super interessante. Muito obrigada. Até a próxima, Marcela. Isso aí. A próxima vai ser no dia. Eita, 26, acho. Não vou falar a data, porque agora eu não lembro mesmo. Vai ser também lá para o dia 20, alguma coisa de setembro. Aí logo vocês receberão um e-mail. Na verdade, vocês já estão recebendo, né? Que agora a gente já mandou a agenda até outubro. Daqui a pouco já vai ter a de novembro também. Cadê?
a Lucileide, parabéns pelo trabalho, pelo lindo trabalho. A Lucileide trabalha com os alunos dela bastante o tema de Antártica. Legal. A Maiane está dando parabéns, muito interessante. E a Ana Luísa está falando que ela te conheceu nos clubes de ciência e te acompanha desde então. Quais os próximos eventos que você estará? Que eu estarei? Na verdade, no final de semana eu vou participar de 2 eventos. Sábado, tem o sábado aeroespacial, que vai ser lá na USP de São Carlos. E aí vai ser muito legal, porque vai ter alunos de escolas que vão lançar experimento em um balão estratosférico. E aí eu vou estar participando lá. E domingo, na Paulista, vai ter uma atividade super legal, que é aquele Pergunte a um Cientista. E vai ser uma sessão de mulheres na ciência. E aí também vou estar lá na Paulista domingo, 3 horas da tarde. Então todos os eventos são gratuitos. Quem estiver por perto. Sim. Legal. Deixa eu ver aqui. Brian, obrigado, Amanda. Muito interessante a apresentação. Gostaria de saber os ciclos metabólicos dos micro-organismos da área fria da ilha. Se os ciclos dos micro-organismos da área fria da ilha são similares aos ciclos de outras ilhas próximas. Então, da área fria, a gente, nas geleiras, a gente encontrou metabolismos mais relacionados ao ciclo do nitrogênio e à metanogênese. Então, isso já foi encontrado em outras regiões de geleiras, sim, lá nas proximidades. Só que os metabolismos que a gente encontrou nas fumarolas mais quentes, aí eles são mais únicos, né? É mais difícil da gente encontrar em outras regiões. Nossa, Brian, muito obrigada. Isso mesmo, dia 26 de setembro, eu ia chutar esse dia, mas eu achei melhor não falar nada. Mas é isso aí, o próximo webinar é dia 26 de setembro, com a recém-doutora Graciele Alves, a nossa Graci. a nossa companheira no Conselho da Apex, Graci, e ela falará sobre neve e gelo da Antártica, uma fonte de comunidades fúngicas. Alguém perguntou de fungo aí, ó. Inclusive a Já é Graciela, o próximo webinar. ela fez o doutorado com o Luiz Rosa, né, que eu mencionei, que é o que trabalha com fungos lá na Antártica. Uhum. Acabou de. Faz um tempo saiu um livro também que ela escreveu com ele. Um capítulo, um Ele livro. descrevendo até uma espécie Ficou nova, bem legal. fungo azul maravilhoso. Bonita. Matheus Sampaio, fungos. Uhul! Acho que foi você mesmo que perguntou, né, Matheus? Então, pode ficar ligado, que dia 26 de setembro, às 20 horas também. Tá bom? Bom, faltam 3 minutos. Quer falar mais alguma coisa, Amanda? Acho que era isso. Acho que de mensagem final, só queria falar que eu fico aberta se alguém tiver interesse, quiser mandar e-mail, quiser conhecer lá o nosso laboratório. Quer escrever seu e-mail aqui, qualquer coisa? Vou escrever então aqui. Então, enquanto a Amanda escreve, agradecer de novo aí a sala cheia, bastante gente aí interessada, bem legal. Muito obrigada e vou esperar vocês no dia 26 de setembro. O Brian com certeza vai estar lá, né, Brian? Firme e forte. Tá certo. Obrigada, Amanda, mais uma vez. Muito legal. Várias palestras eu já assisti, mas é muito bom e você sabe falar muito bem. Obrigada. Desde as crianças até nós mesmos, os velhos da Antártica. Muito bem, Polly, também estaremos. Tá certo. Então, boa noite, gente. Muito obrigada de novo. Boa noite. E até a próxima. Boa noite, Amanda. Obrigada. Obrigada, Fran. Tchau, tchau.